alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de língua portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje. Temos aí a aula de número 23, objeto de conhecimento morfossintaxe, morfologia e detalhamento, classes gramaticais variáveis, substantivo, artigo e adjetivo. Muito bem, então essas são as classes de palavra que nós iremos estudar hoje. Vamos seguir para a nossa aula. Muito bem, então hoje nós vamos relembrar algumas classes de palavras, né, que com certeza vocês já ouviram falar sobre o substantivo, o artigo, o adjetivo, que são palavras, são classes de palavras em que o substantivo, por exemplo, ele nomeia o nome dos seres, das pessoas, das cidades, das coisas, dos objetos, dos seres, não é? E o artigo é a classe de palavra que vai estar sempre acompanhando o substantivo para definir ou indefinir esse substantivo. E o adjetivo é a classe de palavra que vai dar uma qualidade do substantivo. Uma qualidade, uma especificação, né, uma característica. Então, ele vai detalhar o substantivo. Então, seguindo, nós vamos para uma pergunta. Você se arriscaria em dirigir uma motocicleta ou um automóvel sem carteira de habilitação? Pois é, então, as sequelas permanentes afetam 1/3 dos motociclistas vítimas do trânsito. Dados são da pesquisa da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Esse texto que eu vou ler para vocês, ele é uma notícia. Então, acompanhe a leitura. 1/3 das vítimas de sinistros de trânsito com motocicletas atendidas nos principais serviços de ortopedia e traumatologia do país passa a sofrer com sequelas permanentes desses incidentes. Então, observe que nós temos algumas palavras que estão em destaque, como 1/3, vítimas. Então, no caso, esse 1/3, ele vem ser um numeral, né? Ele não é um artigo, certo? E vítimas é um substantivo, né? Seguindo, nós temos, a conclusão é de uma pesquisa divulgada nesta semana pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que ouviu 95 chefes e preceptores de serviços de residência em ortopedia credenciados junto à entidade. Segundo as respostas reunidas na pesquisa, os serviços receberam, em média, 360 vítimas do trânsito por mês, nos últimos 6 meses. Isso equivale a dizer que mais de 10 pacientes feridos nesses incidentes foram hospitalizados por dia. Então, observe que nós temos palavras em destaque. A conclusão é o substantivo. Observe que o A é o artigo que está acompanhando esse substantivo, né? Uma pesquisa. Então, observe que aqui também, né, nós temos a palavra pesquisa, é um substantivo, e acompanhado da palavra uma. E, no caso, nesse contexto, se nós formos analisar como numeral, né, uma significa apenas uma pesquisa, aconteceu apenas uma e não duas. Então, uma não é um artigo, ele vem ser um numeral. Então, a gente tem que prestar bastante atenção no artigo para a gente não confundir com um numeral, ou o numeral ser confundido com o artigo, né? Às vezes a gente comete esse engano, né? Porque o artigo uma, ele vai indefinir, né, um ser, uma coisa, certo? Mas a gente precisa ler o contexto do texto para que a gente possa saber exatamente se é um artigo ou se ele é um numeral, se ele está funcionando como numeral. As respostas. Resposta é o substantivo e as é o artigo que está acompanhando o substantivo e, ao mesmo tempo, ele está definindo ele, né? Observe que a resposta está no plural, portanto, o artigo também deve estar no plural, ou seja, ele vai sempre acompanhar as mudanças
que ocorre no substantivo. Os serviços agora está no masculino, não é? Porque o artigo ele vai flexionar tanto em gênero e número. Então, se o substantivo estiver no plural masculino, o artigo também deve estar no plural masculino, para acompanhar a concordância com o substantivo. Pacientes, os pacientes. Então, observe que paciente é o substantivo. Como é mais de um, né? Está se referindo ali 10, né? O substantivo vai ficar no plural. 2/3 desses pacientes eram motociclistas, segundo a pesquisa. Ao receber alta, 56,7% deles passaram a conviver com poucas sequelas e 33,9% sofreram sequelas permanentes. Então, observe que a palavra pacientes está em destaque mais uma vez, porque é mais de um, então o substantivo vai ficar no plural. E a pesquisa, novamente, ela aparece porque ela é o substantivo e o artigo a está acompanhando. A palavra pesquisa está no singular, portanto, o artigo deve ficar também no singular feminino, certo? Então, a classe de palavra, que é o substantivo, o artigo geralmente vai estar próximo dele, acompanhando ele, para definir ou indefinir. E também toda mudança que ocorre no substantivo em gênero e número, o artigo também vai ter que mudar. Ele vai ter que acompanhar a mudança que ocorre no substantivo. Certo? Então, a classe de palavra, que é o substantivo, ela nomeia os seres, os objetos, os lugares, os sentimentos, as emoções, né, as ações ou ideias. Então, observe que o substantivo ele vai estar presente em todas as coisas, né, que existem no mundo. Todas as coisas que existem no mundo. Então, o substantivo vai nomear nome de pessoas, vai dar nome de lugares, né, cidades, países, vai dar nome às nossas emoções, nossos sentimentos, amor, ódio, raiva, né? As nossas ações que a gente pratica, correr, se bem que correr é verbo, né? Vai indicar ações que os seres humanos fazem. E também comunicar uma ideia, apresentar uma ideia, um pensamento. Então, no texto, nós vimos, no texto que fala sobre o trânsito, né? Nós vimos aí a palavra trânsito, que é um substantivo, vimos a palavra motociclistas, né? Vimos a palavra pesquisa e vimos também a palavra país. Todas essas palavras, elas são substantivos, né? Que vai nomear seres, que no caso objeto, aliás, com objeto, que são as motocicletas, coisas, que é o trânsito, né? Uma situação, né? Que ocorre nas cidades, toda a cidade tem trânsito, né? Que é o ato dos motoristas, motoqueiros, irem e vir, né? Para um lado e para o outro. E a pesquisa, que também é algo que nós praticamos, né? Nós fazemos pesquisas. E país, que no caso é o Brasil, né? Está se referindo no texto. Então, essa é a ideia que o substantivo vai apresentar nos textos. E não só nos textos, mas também em todas as outras coisas que a gente for nomear. E o artigo? O artigo é a palavra que acompanha o substantivo, definindo ou indefinindo. Os definidos é o o, a no singular, o os e o as no plural, que indicam algo específico. Ou seja, quando você utiliza o artigo definido, não há dúvida de quando você usa o substantivo, está sendo dando uma definição exata do que é a coisa, a pessoa ou ser, né? Agora, quando você indefine, utilizando um ou uma no singular, uns ou umas no plural, eles vão indicar algo não específico. Ele vai indefinir, né? Então, por exemplo, nós temos as vítimas, né?
As é o artigo definido. Então, significa que essas vítimas existem, não há dúvidas de que elas são as vítimas do trânsito, né, dos acidentes de trânsito. Agora, aqui a palavra 1/3, na verdade, ele não é um artigo, né, ele é um numeral, porque no caso ele está escrito, né, está por extenso aí. Então, 1/3 ele é numeral, não é artigo. E o adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo, atribuindo qualidade, estado, aspecto ou condição. Então, observe que o adjetivo ele vai dar uma característica ou características. Ele vai atribuir uma qualidade ao ser, à pessoa, à coisa, né? Então, ele vai dar maiores detalhes a respeito do substantivo. Então, nós temos a palavra permanentes, da qualidade das sequelas, né? Sequelas permanentes. Então, permanente funciona como um adjetivo que está qualificando a palavra sequelas, que no caso, no momento do acidente, a pessoa fica sequelada, né? Ela fica com algum problema, né? Se quebrou uma perna ou um braço, ou às vezes bate a cabeça tão forte que a pessoa fica com algum problema mental, não é? Então, a palavra sequela vai estar sendo o substantivo e a palavra permanente significa o adjetivo. E hospitalizados, condição dos pacientes. Pacientes é o substantivo. Então, quando eu digo pacientes hospitalizados, significa que a palavra hospitalizado está caracterizando a condição desse paciente, que ele está internado, né, em um hospital. Logo, a palavra hospitalizados será um adjetivo, porque ele está especificando a condição do paciente. Logo, nós temos aí exemplos do adjetivo. Agora, nós vamos para um trecho, né, do texto, um texto das vítimas de sinistros de trânsito com motocicletas atendidas nos principais serviços de ortopedia e traumatologia do país, passa a sofrer com sequelas permanentes desses incidentes. Então, observe que nós temos os substantivos, a palavra vítimas, né? Sinistro, trânsito, motocicletas, serviços, ortopedia, traumatologia, país, que é o nome da nação, né? Sequelas e incidentes. Muito bem, então nós estudamos aí sobre o que? Os substantivos que estão caracterizados no trecho no texto que a gente leu. Então vamos para os adjetivos agora. Nós temos aí a palavra principais, que caracteriza os serviços, e permanentes, que qualifica as sequelas. Né? Então, como adjetivo, ele vai especificar, ele vai caracterizar, ou ele vai qualificar o substantivo. Serviços principais, né? E sequelas permanentes. O sentido que é produzido, né? O numeral 1, indefinido, sugere que se trata de uma parte das vítimas, ou seja, não todas, né? Então, aqui nós estamos tratando o 1 como sendo um numeral e não como um artigo, certo? Então, ele vai dizer que é apenas uma parte das vítimas, né? Não todas as vítimas de acidentes. O adjetivo principais reforça a importância dos serviços de saúde citados. E o adjetivo permanente intensifica a gravidade das sequelas, né? Mostrando que não tem cura, ou seja, aquela sequela vai ficar com a pessoa o resto da vida, né? Assim como a palavra principais, ela vai reforçar a importância dos serviços de saúde que são prestados aos acidentados. No trecho 2, nós temos outra parte do texto, né? A conclusão é de uma pesquisa divulgada nesta semana pela Sociedade Brasileira
de ortopedia e traumatologia. Então, nós temos aí o substantivo conclusão, pesquisa, semana e sociedade. Observe que essas palavras, esses substantivos, né? A palavra semana, por exemplo, ele está nominando os dias, né, da semana. Estão dizendo a semana que fazem parte, né, do mês. A pesquisa, que é uma ação que pessoas, né, que são interessadas na área da saúde, elas vão fazer essa pesquisa aí da ortopedia e traumatologia, né, para justamente saber a quantidade de pessoas que sofrem acidentes, no trânsito principalmente, né. Conclusão é uma ideia, um pensamento, né, uma conclusão a respeito do que se pesquisou, né, o resultado da pesquisa. E a sociedade a sociedade como um todo, né? Da questão do Brasil, né? Do Brasil inteiro, a pesquisa ela não ocorre só numa região, ela vai ocorrer em várias regiões do país, para poder você ter uma conclusão, né? De quantos acidentes ocorrem em determinadas cidades. Então, nós vamos ter a palavra o A, que é o artigo, né? A conclusão, uma pesquisa, e os adjetivos brasileira, que localiza a sociedade. Muito bem. Então, a Sociedade Brasileira de Ortopedia, né? Para identificar que essa sociedade é aqui do Brasil, não uma sociedade de outro país, né? Então, ela está localizando qual é o país, qual é a nacionalidade, né? Por isso, ele é um adjetivo. Qual é o sentido que essas palavras podem provocar no texto? Então, o artigo definido A, ele mostra que se trata de uma conclusão específica, não é? E o adjetivo brasileira delimita a nacionalidade da Sociedade de Ortopedia. Ou seja, para dizer que essa sociedade é do Brasil, né, e não de outro país. Já no trecho 3 do texto que nós lemos, que nós estudamos, ao receber alta, 56,7% deles passaram a conviver com poucas sequelas. E 33,9% sofreram sequelas permanentes. Então, aí nós temos o quantitativo, né, de quantas pessoas se recuperaram com poucas sequelas dos acidentes, né, e os 33,9% que sofreram sequelas permanentes, ou seja, aqueles que vão conviver com essas sequelas em decorrência dos acidentes. Então, nós temos a palavra alta, que é um substantivo, e sequelas. Alta, ao receber alta, no caso, o paciente, né? Quando ele está internado, vai chegar um determinado momento que o médico vê o estado do paciente e já libera, né, o paciente para ir para sua casa. Então, a palavra alta é um substantivo que está nominando essa ação que o médico faz para o seu paciente ir para casa, terminar a sua recuperação em casa. E sequelas são justamente aqueles traumas, né, que o paciente sofre, que o acidentado sofre, ou quebra uma perna, ou um braço, né, e ele vai sofrer com essas sequelas para o resto da vida. Os adjetivos poucas e permanentes. Então, observe que poucas sequelas, está qualificando, né, a palavra sequelas. Então, ele é um adjetivo. E, ao mesmo tempo, ele está minimizando a gravidade de parte dos casos. Já a palavra permanente reforça a intensidade e a irreversibilidade do problema. Então, esse é o sentido que esses dois adjetivos eles provocam no texto. É claro que depende do contexto em que essas palavras estão sendo utilizadas, ela vai proporcionar esse sentido. Agora vamos ver um poema da Ruth Salles, em que nós temos vários substantivos, né, que são descritos no texto. Olha, tudo que existe no mundo
mundo, a pedra e a planta, o bicho e o homem. Tudo tem um nome, é o substantivo. Perceberam que aí, ó, mundo é substantivo porque é um nome que se dá ao nosso planeta, né? A pedra é uma coisa, né? É um ser da natureza. A planta também é um ser da natureza. O bicho e o homem natural, o homem ser humano. O bicho pode ser qualquer bicho da natureza, né? Tudo tem um nome. Esse é o substantivo. Observe que o artigo está acompanhando aí a palavra substantivo. Assim nomeadas, as coisas criadas parecem mais vivas. Há uns mais altivos e tem alta a cabeça. Com letra maiúscula é que eles começam. São nome de gente. Lucinha, Fernando, são nomes bichinhos, Totó e Bichano. Então, observe que, para nome de pessoas, né, usa-se a primeira letra em maiúscula, assim como o nome de cidades também. Né? Instituições também devem se iniciar com a letra maiúscula. Agora, se você tem o seu bichinho de estimação também, né, como Totó, Bichano, usa-se também a letra em maiúscula, a primeira letra em maiúscula. E aí ela vai nominando as coisas, né? As coisas, ó, é um substantivo também. A cabeça, a letra, né? Nome, gente, todas essas palavras são substantivos. São nomes de terras, de rios, montanhas. São Paulo, Amazonas, os Andes, a Espanha. Observe aí, ó, São Paulo é o estado, né? Amazonas é o estado. Observe que São Paulo são duas palavras e cada uma delas inicia com letra maiúscula, né? Andes já é um país, né? E a Espanha também é um país. Então, observe que começa com a primeira letra com letra maiúscula. As outras é normal, são nomes de terras e rios e montanhas, ou seja, os substantivos eles vão dar nome também aos lugares, às cidades, aos países, né? Partes do mundo, partes do planeta. Então, o substantivo ele serve para isso, para nominar os seres, as coisas, as pessoas, os objetos e etc. Então, vamos fazer um pequeno resumo do que a gente estudou hoje. Nós temos aí, olha, os substantivos, que é a classe de palavra que nomeia seres, objetos, lugares, ideias, sentimentos. Então, os seres, qualquer ser. Uma mesa é um ser? Sim. Um objeto, uma caneta, um copo, né? O seu celular. Os lugares, as cidades, as capitais, os municípios, o país, né? Os países. Ideias, pensamentos. Sentimentos, né? Nossas emoções, amor, ódio, tristeza, alegria, são substantivos. Então, nós temos, como a gente estudou no texto, nós temos a palavra vítimas, trânsito, motocicleta, pesquisa, país, sequelas. Então, a maior parte das coisas que existem no mundo, todas elas têm o nome. A gente precisa nominar as coisas, né? Então, portanto, o substantivo ele vai estar presente em praticamente tudo que existe no mundo. Se não tivesse, os substantivos não existiriam as coisas, né? Então, as classes de palavras, assim como o substantivo, ele ordena as coisas, né? Dá ordem às coisas no mundo. E o adjetivo é aquela classe de palavra que qualifica o substantivo. O substantivo, atribuindo o quê? Uma característica, uma qualidade, uma aparência, né? E nós temos as palavras principais, né? Serviços, principais serviços, sequelas permanentes, sociedade brasileira. Então, essas palavras eles estão qualificando, estão caracterizando o substantivo. No caso, serviços principais, sequelas permanentes,
Sociedade brasileira. Então, brasileira é o adjetivo que está qualificando a palavra sociedade. E nós estudamos também o artigo. Palavra que acompanha o substantivo definindo ou indefinindo. Então, os definidos é o O no masculino, o A no feminino. Os dois estão no singular, o os e as estão no plural. E temos também os artigos indefinidos, que é o uma, uns e umas. Aqui é importante a gente prestar bastante atenção para a gente não confundir o artigo indefinido com um numeral, porque às vezes a gente acaba se confundindo se não prestar atenção no contexto da frase. E aí nós temos as vítimas, a conclusão, né, que eu tirei lá do texto, essas palavras. Então, se o substantivo está no plural, o artigo também deve acompanhar. As vítimas, né, a conclusão, no feminino. Se o substantivo estiver no masculino, o artigo também deve ir para o masculino. Se estiver no singular, substantivo, o artigo fica no singular. Se o substantivo estiver no plural, o artigo também deve ir para o plural. Então, a relação entre eles no texto jornalístico. Nós temos o substantivo traz a informação principal, o artigo mostra se é algo definido ou não, e o adjetivo acrescenta uma avaliação ou uma qualidade, ou uma característica. Sempre lembrando desse detalhe. Então, essas três classes de palavras, elas estão muito unidas uma à outra, né? O substantivo vai requerer a presença do artigo. Assim como, se você quer detalhar esse substantivo, você vai ter que utilizar o adjetivo. Então, essas três classes de palavras, elas estão muito juntas, muito unidas, né? Ou seja, uma vai sempre estar pedindo a outra. O substantivo requer o artigo e, ao mesmo tempo, ele também vai pedir o adjetivo, né? Principalmente quando você quer qualificar esse substantivo, quando você quer dar uma característica desse substantivo. Então, essas três classes de palavras, elas sempre estão muito perto uma da outra. Então, muito bem, essa foi a nossa aula sobre as classes de palavras: substantivo, que nomeia seres, coisas, objetos, pessoas, sentimentos, e o artigo, que define ou indefine o substantivo. E o adjetivo, que qualifica ou dá uma característica específica do substantivo. Muito bem, então essa foi a nossa aula e até uma próxima oportunidade.